Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de História. E hoje nós vamos tratar sobre a conquista das terras americanas pelos espanhóis. Eu peço a você que ainda não curtiu o vídeo, que ainda não se inscreveu no canal, que faça isso para que eu possa continuar produzindo, material aqui para o canal. Outra coisa, você que não é meu aluno na escola física, saiba que você também pode sugerir temas de história que você esteja estudando ou tenha curiosidade para que eu possa tratar aqui no canal. Então vamos lá? Em outros vídeos, a gente já conversou bastante sobre a chegada do Cristóvão Colombo, no continente americano e como isso causou um estranhamento em como o Colombo ele tinha aquela dificuldade em enxergar os indígenas como seres humanos, Hoje a gente vai tratar mais especificamente, mais detalhadamente, de dois outros espanhóis, o Hernán Cortés e o Francisco Pizarro, que conquistaram respectivamente as terras astecas e as terras incas. No início da colonização, no início dessa chegada dos espanhóis ao continente americano, eles ficaram ali nas ilhas do Caribe, que eles nomearam de São Salvador e Ilha Hispaniola, Através dos ornamentos, dos enfeites que os indígenas usavam, os espanhóis perceberam que ali havia ouro e havia prata. Então eles começaram a convencer e a obrigar os indígenas a buscarem, esses materiais para eles. Quando o ouro e a prata das ilhas do Caribe se acabam, os espanhóis vão adentrar exatamente no continente americano. O primeiro que chega é o Hernán Cortés. Ele chega em 1519 com apenas 508 soldados. A gente tem, clareza de que os indígenas eles estavam em número muito maior, E o Hernán Cortés chega apenas com 508 soldados. Mas a gente vai perceber ao longo do vídeo que estar em maioria não vai colaborar para a vitória dos indígenas. É claro que você deve estar pensando que esse encontro entre dois povos que nunca se viram, espanhóis e indígenas, deve ter causado um estranhamento muito grande. E sim, causou, Os espanhóis, eles estranharam a forma como os indígenas viviam, como eles falavam, como eles se vestiam. E, por sua vez, os indígenas também estranharam os espanhóis, brancos, vestidos, chegando em navios, com cavalos. Esse estranhamento, essa impressão que os indígenas tiveram acerca dos espanhóis, ela é muito difícil da gente perceber. Por quê? Porque, infelizmente, os indígenas não deixaram para nós documentos escritos que contem, sobre essa percepção. Os documentos que a gente tem acesso, eles foram escritos pelos espanhóis ou são relatos dos indígenas, mas transcritos por missionários espanhóis bem depois dessa época da conquista, Então, esses documentos que a gente tem, eles precisam ser tratados com certa cautela. A gente utiliza eles, mas sempre tratando, com certa cautela. Então, os historiadores, eles levantam duas hipóteses para a percepção que os indígenas tiveram sobre os espanhóis nessa chegada do momento do Hernán Cortés. A primeira hipótese diz que os astecas, mais exatamente o líder deles, o Montezuma, ele acreditava que os espanhóis fossem deuses. E isso tem uma razão de ser. Os indígenas não conheciam cavalo. Então, quando eles observam os espanhóis chegando, montados em cavalos, com armaduras, reluzentes à luz do sol, eles imaginam que o cavalo e o homem sejam uma coisa só, sejam uma espécie de Deus. A segunda hipótese é que os astecas eles acreditavam que os espanhóis eles poderiam ser descendentes dos toltecas. Lembram quem eram os toltecas? Eu ainda não falei em nenhum vídeo aqui, mas os toltecas eles foram os primeiros habitantes ali da região do México, E os astecas são usurpadores daquele território, daquela região. Então, imaginar que os espanhóis fossem os descendentes diretos dos toltecas gerava uma ansiedade, gerava um medo nos astecas, Então, essas duas hipóteses ajudam a gente a entender o comportamento ambíguo que o chefe dos astecas, o Montezuma, tinha em relação ao Hernán Cortés.
o Montezuma, ele tinha condições de reagir, de expulsar os espanhóis ali das terras astecas, mas ele não fez isso. E a gente imagina que seja por uma dessas hipóteses que a gente levantou, né? A comunicação que os astecas tentavam estabelecer com os espanhóis também era uma comunicação assim um pouco complicada. No primeiro momento, o Montezuma, ele manda dizer ao Hernán Cortés que ele tem muito ouro, que ele está disposto a oferecer esse ouro para o Hernán Cortés, caso ele, né, resolva ir embora, voltar para a terra deles. Gente, ouro era exatamente o que o Cortés estava procurando. Então, essa comunicação aí não falhou. No segundo momento, o Montezuma vai oferecer ao Cortés mulheres, as índias mais lindas da região. E isso também foi um tiro no pé, porque essas mulheres que foram enviadas aos espanhóis, a maioria delas, com muita inteligência, vai aprender o idioma espanhol e vai servir de intérprete. Então, os indígenas não falam espanhol, eles não têm como saber o que os espanhóis querem, o que os espanhóis estão tramando. Mas, através das intérpretes indígenas, o Hernán Cortés vai ter acesso ao que os indígenas estão ali tramando, estão confabulando. A terceira coisa, né, a última tentativa de comunicação que o Montezuma vai fazer com o Hernán Cortés é o seguinte: ele vai dizer, a minha última palavra, se vocês não forem embora, vocês serão devorados, nós vamos comer as carnes de vocês e o sangue e o coração nós vamos oferecer aos nossos deuses. Gente, isso era o que o Hernán Cortés precisava para iniciar, de fato, né, a conquista. Ele não vai arredar a pé dali enquanto ele não dominar aquela região, enquanto não matar, né, o Montezuma. Outra coisa que a gente precisa ter em mente, que vai levar a essa vitória do Hernán Cortés, a gente sabe que em 2 anos apenas ele já vai dominar, ele já vai conquistar Tenochtitlan, que era a capital do Império Azteca, é o seguinte: o Hernán Cortés, ele vai conseguir se aproveitar das rebeliões, né, da desunião que há entre os indígenas. A gente erroneamente pensa que ali na região onde hoje é o México só viviam os astecas, mas não é verdade. A gente sabe que os astecas formavam um império e eles subordinavam vários outros povos. E esses povos que são subordinados aos astecas, eles vão se aliar aos espanhóis. Então, mesmo chegando com apenas 500 soldados, os espanhóis vão ter muitas pessoas lutando dos seus lados. Um exemplo disso são os tlaxcaltecas. Eles serão os maiores aliados dos espanhóis na conquista das terras astecas. Depois, quando a conquista se efetiva, né, os tlaxcaltecas, eles ganharão postos de destaque na administração da região e eles também serão isentos dos impostos que os espanhóis irão cobrar. Vamos para a conquista das terras incas agora? A notícia de que havia ouro e prata nas terras americanas chega aos ouvidos de um outro aventureiro espanhol, o Francisco Pizarro. Então ele vai organizar uma expedição que vai aportar nas terras incas, né, na região dos Alpes, em 1532. Ele vai chegar lá com menos homens ainda do que o Cortés. Ele vai chegar apenas com 180 homens. E ele vai contar com a ajuda de um outro povo, né, que é inimigo dos incas, que é o povo Huanca. Além de contar com essa aliança, né, com os indígenas do povo Huanca, o Pizarro ele também vai se aproveitar de uma desunião que está acontecendo ali, né? Tem 2 descendentes ali do Inca, do imperador Inca, que estão disputando o trono. Um é Atahualpa e o outro é o Huasca. E a gente sabe que sempre que tem alguma crise, né, no império, isso é uma porta de entrada para que os inimigos entrem e dominem. Então, o Pizarro chega em 32, um ano depois, em 33, ele já conquistou a cidade mais importante do Império Inca, que é Cusco. A gente às vezes pensa erroneamente também que a conquista das terras incas e das terras astecas ela aconteceu do dia para a noite. Não, não é assim. Os indígenas resistiram bastante. Professora, se eles resistiram bastante, por que será que eles perderam se eles estavam em maioria? A gente precisa pensar
nos fatores que contribuíram para que os espanhóis levassem a melhor aí nessa guerra. Eu acho que esse é o ponto mais importante do vídeo. Então, vamos levantar aqui 4 fatores que contribuíram para a vitória dos espanhóis. O primeiro fator foram as doenças. Vocês já devem ter ouvido que os espanhóis carregavam em seus corpos doenças que os indígenas nunca haviam contraído. Se eles não haviam contraído essas doenças, o organismo deles ainda não conseguia produzir anticorpos para, acabar com essas doenças. E quais eram essas doenças? Doenças que para nós hoje em dia são simples, porque há vacina, Sarampo, varíola e gripe. O segundo fator já foi citado no vídeo, a gente só vai sintetizar agora. Os espanhóis conseguiram se aproveitar da desunião que havia entre os indígenas. Então, Hernán Cortés teve ajuda dos tlaxcaltecas contra os astecas e o Francisco Pizarro teve ajuda dos huancas contra os incas. O terceiro fator na verdade, a superioridade das armas dos europeus, dos espanhóis no caso, Os espanhóis chegaram com armaduras de ferro, cavalo, espadas de aço e canhão. Gente, o canhão, eu acho que ele assustava mais pelo barulho que ele fazia do que propriamente pelo poder de destruição que ele tinha. O quarto fator é o conhecimento que os espanhóis tinham sobre os indígenas e os indígenas não tinham contra os espanhóis. Eu falei que eram 4 fatores, mas eu vou acrescentar aqui um quinto fator, Não está no livro didático não, mas é uma percepção minha. Os indígenas, eles estão lutando no seu território. Então, na hora que se trava um embate ali, eu acredito que os indígenas deviam se preocupar com as mulheres, com as crianças, com a habitação deles. Então, para os espanhóis, havia uma liberdade maior de se jogar na guerra sem pensar em mais nada, e não pensar em proteger ali aquele ambiente, Pessoal, como eu já citei em outros vídeos, essa chegada dos espanhóis, essa chegada dos europeus nas terras americanas, foi o início do maior genocídio da história. Quando os europeus chegaram na América, dizem que havia cerca de 70 mil índios, 70 mil índios indígenas, E o que vai acontecer? Toda essa população vai ser exterminada. Galera, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir, compartilhar e fazer sugestões. Um beijo para todo mundo.